Você está literalmente deixando dinheiro na mesa. Enquanto todo mundo está chorando com a Selic em 15%, os investidores inteligentes estão posicionando em fundos imobiliários agora. E eu vou te mostrar exatamente por que essa pode ser a maior oportunidade aí dos próximos 18 meses. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai mudar a sua perspectiva. Se eu te dissesse que existe um ativo aí pagando 12% ao ano, isento de imposto de renda, negociando com 20% de desconto e que historicamente explode quando os juros caem, você investiria? Pois é, esse ativo existe e 95% dos investidores brasileiros nem sabem disso. Sou o Eliseu, já estruturei operações milionárias no mercado americano. Hoje eu vou compartilhar uma estratégia que eu aprendi observando ciclos econômicos por mais de uma década. O contexto brutal. Vamos aos fatos, sem enrolação. Primeiro fato, a Selic está em 15%, a maior taxa em 20 anos. Fato 2, o mercado mantém uma projeção que a Selic permanecerá em 15% até o final de 2025. Nessa última ata aí do Copom, inclusive, estavam esperando uma queda aí para final do ano, que não vai ter, provavelmente não vai ter. E aqui está o pulo do gato. Fato 3, consenso é que em 2026 a gente vai ter Selic, provavelmente, aí em 12,25%. São quase 3 pontos percentuais de queda. Então pensa comigo, o que acontece quando o juro cai 3%? É uma migração massiva de capital. Bilhões, infelizmente, investidor pessoa física saindo sempre atrasado e entrando atrasado, mas bilhões saindo da renda fixa e procurando yield maior. E adivinha onde que esse dinheiro vai parar? Eu vou te mostrar uma conta que vai explodir a sua cabeça. Imagina um fundo imobiliário pagando 10% ao ano com uma Selic em 15%. Quando a Selic cair para 12%, esse mesmo fundo imobiliário vai valer quanto? Uma regra básica do mercado, o yield tende a convergir. Se o fundo está pagando R$1 por cota, de uma cota que está R$100, dá 1% ao mês. Com Selic é 12%, esse ano esse yield vai estar 12% ao ano, que fica muito atrativo. Resultado, a cota sobe até o yield normalizar então em 8%, 9%. Traduzindo, uma valorização potencial de 30% na cota, mais os dividendos mensais. É uma matemática pura, não é achismo. Os números que comprovam. O IFIX já subiu 10,11% só na primeira quinzena de agosto de 2025. Alguns fundos específicos, por exemplo, FIVN11 valorizou 1,64% no ano. Ah, Eliseu, mas esse aí é outlier. Tá bom, vamos para algo conservador. HGBS entregando um yield, dividend yield aí de 9,2%. Fundos com dividend yield anualizado aí próximo de 13%, 14% e um desconto de 20% sobre o valor patrimonial. A estratégia cirúrgica. Agora eu vou compartilhar exatamente como eu estou me posicionando. Primeiro passo, identificar os descontos. Procurar fundos negociados abaixo de 0,85 vezes o preço-valor patrimonial. Tem fundo negociando a 0,75 vezes o valor patrimonial. É como comprar R$1 por 75 centavos. Passo 2, diversificar. Em segmento, ter aí em torno de 30% em fundos de papel, CRIs indexados IPCA, mas é algo que está atrativo. 30% em logística e e-commerce, que não para de crescer. 20% em shoppings, tem consumo, está voltando forte, são estáveis. E a diferença dos imóveis de shopping no Brasil e dos imóveis de shopping nos Estados Unidos, eu que vivi lá nos Estados Unidos 7 anos, que o imóvel de shopping nos Estados Unidos são longe, são muito mal localizados. E aqui no Brasil está no centro das cidades, então vale muito mais, comparado com a localização dos shoppings lá dos Estados Unidos. Passo 3, timing, não esperar a Selic cair. Quando cair, todo mundo vai entrar junto e aí o preço tende a estar subindo fortemente. O próprio Warren Buffett, que eu sigo, ele comenta, seja ganancioso quando os outros estão com medo. Então todo mundo, uma grande parte, ainda está com receio de fundo imobiliário, ainda não conhece fundo imobiliário, quanto deveria, o que é perfeito. Casos reais de sucesso. Eu vou te mostrar casos concretos. Primeiro caso, quem investiu R$1.000 aí no KNSC 11 há 5 anos atrás, hoje tem R$1.474. Isso com a Selic subindo. Caso 2, R$1.000 no HGBS 11 há 10 anos atrás, equivalem a R$2.216 hoje, mais do que dobrou. E olha o que pegou a pandemia, teve pandemia que atrapalhou tudo isso no caminho, teve Selic de 2%, que saiu de 2%, foi até 15%, a gente teve uma crise política, a gente teve guerra na Ucrânia, mesmo assim, mais do que dobrou. Imagina no ciclo de queda de juros.
desmistificando objeções. Ô Eliseu, mas e se a Selic não cair? Perfeito, ótima pergunta. 3 pontos. Você vai estar recebendo os dividendos todo mês, não precisando aí de uma valorização apenas para estar ganhando. Os fundos bons, eles têm contratos longos que são indexados ao IPCA, que é uma proteção aí contra a inflação, e mesmo sem queda da Selic, o desconto atual já justifica uma entrada. Aí se dá uma crise no setor imobiliário. Os fundos imobiliários, eles demonstram uma estabilidade, mesmo com a alta de juros, uma rentabilidade em média de 5,3% ao ano. São fundos não imóveis físicos. Tem liquidez diária, tem gestão profissional, tem diversificação. Ação prática e imediata. Eu vou te dar um plano hoje, né, de iniciante, entre quem tem R$500 a R$5.000, começar com 2 a 3 fundos, grandes, líquidos, focar em fundos com mais de 100 mil cotistas, reinvestir todos os dividendos aí por 12 meses, e isso é muito importante. Para quem é intermediário e que tem entre 50 mil a 300 mil reais, montar uma carteira com 5 a 7 fundos, diversificar, né, entre papel, entre tijolo, usar uns 20% aí para fundos com mais desconto, mais risco, mais retorno, né, tem mais potencial. Agora os avançados, quem tem aí mais de 300 mil, que já tem aí 2, 3, 4 anos de, no mínimo, investimentos, colocar de 10 a 15 fundos no portfólio, incluir fundos de desenvolvimento, fazer um rebalanceamento trimestral, usar os dividendos para comprar aí os mais descontados. E uma dica de ouro, tentar automatizar, configurar a ordem aí todo dia 10 para estar comprando seus fundos imobiliários. Tem corretoras que já permitem estar reinvestindo os dividendos de uma maneira automática, é só pegar e assinar um termo, então fala com quem está te atendendo. E o principal, a disciplina vence o timing. Então escuta aqui. Daqui 18 meses, quando a Selic tiver caído, os fundos imobiliários estiverem valorizados em 30%, 40%, você vai se lembrar desse vídeo. A pergunta é, você vai lembrar como o dia que mudou a sua vida financeira? Ou como mais uma oportunidade, ou como aquela que você deixou passar? Então eu aprendi nos Estados Unidos aí uma coisa, fortunas, elas são construídas comprando quando ninguém quer comprar. Hoje ninguém ou poucos querem fundos imobiliários, não é de conhecimento da grande massa. Todo mundo está na renda fixa, uma grande parte, e é exatamente por isso que eu estou comprando. E comprando pesado, a janela está aberta agora, quando fechar não adianta estar chorando. Se você entendeu a oportunidade, comenta aí, eu tô dentro, e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ver isso. Me segue aqui, coloca o sininho, né, para estar avisando você dos próximos vídeos, por favor. Semana que vem eu vou trazer aí mais um vídeo importante de uma maneira direta, objetiva, e porque tempo é o ativo mais precioso que a gente tem. Escolha tua, o poder está nas tuas mãos, ou um reconhecimento com a prática. Valeu!